E aí, galera, continuando a questão da história da educação aqui no nosso país, né? Então, tivemos aí um avanço grande na história e a República Nova, que é a partir de 1946, e ela foi até 1963, né? Então, a conjuntura política desse momento, os militares, novamente aí, levaram Vargas a renunciar em outubro de 1945, pondo fim à era Vargas, né? Depois ele até retornou ao poder, mas foi através, né, de eleições diretas, mas um fato histórico aí muito importante dessa era Vargas foi que em 1954 ele suicidou. Ele deu um tiro mesmo, né, no peito, no quarto onde que ele morava, né, que era lá no Palácio do Catete, no centro do Rio, né, naquele momento da história, capital federal, vale a pena aí um passeio, né, mas a influência dele se estende até hoje, né, conhecido como o pai dos trabalhadores, conhecido como o pai dos pobres, né, porque durante o poder dele, né, 1930, 1945, passando pelo governo provisório, pelo governo novo, ele implementou pela primeira vez no país, né, as políticas trabalhistas, né, a questão da CLT, que é a consolidação, das leis do trabalho. Então, esse fato é muito importante, logicamente afeta toda a questão educacional e a gente não pode deixar de tratar, né? E aí, quando o Vargas, né, né, suicidou, quem assumiu foi o vice dele, né? E aí é engraçado até falar que o Brasil tem uma história de vice aí, né? De vice-presidente assumir, né? Foram 8 dos 38 presidentes da República, os vices assumiram por algum motivo, né? Então, mais para cá, né? Mais recente aí na história, a gente tem o Tancredo, né? O Sarney, que foi vice do Tancredo, falecido Tancredo Neves, o Itamar, que ficou no lugar do Collor, que foi, né? O Temer, que ficou no lugar da Dilma, né? Então, na hora de votar, tem que pensar no vice aí, porque desde lá dos primórdios lá, o vice tem uma importância, né? E no caso quando Vargas suicidou, quem assumiu foi o Café Filho, que era o vice-presidente, né? Então tem que pensar nessa história aí, né? E aí, logo depois, né, quando terminou o mandato que era do Vargas, que o Café Filho assumiu, quem foi eleito presidente em 1954, assumindo em 1955, foi o famoso Juscelino Kubitschek, né, o JK. E ele tinha o discurso, né, fazer 50 anos em 5, né? Então, quer dizer, ele ia movimentar mesmo a economia do país, né? Em 5 anos ele iria fazer o que foi feito em 50. E o JK, ele ficou no governo, né, na presidência da República de 1955 até 1961, foi um momento muito progressista em todo o país, né, embalado aí pela Bossa Nova, um crescimento muito rápido da indústria, da energia, do transporte, e o marco histórico aí é a construção de Brasília, né, a capital federal, indo lá pro para o meio do país, né? E aí é muito interessante entender, né, como é que surgiu a cidade, o projeto, Niemeyer, Lúcio Costa, as pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília e a potência que se tornou, né? E o JK também, uma característica muito grande do governo dele, foi a criação de várias empresas, que é a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Então, foi um período de muito crescimento, né? A política estatal do Brasil cresceu bastante e isso já tinha
começado também a preocupação trabalhista com o governo Vargas através da CLT, né? Então, o JK realmente ele deu continuidade a todo esse projeto, né, de crescimento do nosso país. Mas e a questão da educação? Como é que fica isso, né? Então, essa nova Constituição, ela fez voltar, né, essa nova Constituição através do novo presidente, né, de JK, ela fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos, inspirado lá nos pioneiros do manifesto dos pioneiros, né, da educação nova, lá no início do Getúlio Vargas, né? Então isso se acendeu novamente, né? E essas manifestações, né, elas foram bastante progressistas, né, dando ao início de uma luta ideológica, né, muito grande, a fim de que fosse melhorado o processo educacional no nosso país, né? E isso culminou a construção de Brasília e a primeira lei, né, a primeira lei de diretrizes e bases da educação também é de 1961, né, que foi um projeto aprovado, sancionado, bastante disputado, mas onde a questão da escola pública era primordial, né? Então, em 1961, a primeira lei de diretrizes e bases da educação, né? Não houve assim muita mudança na estrutura do ensino, mas houve uma pluralidade, né, de melhoria dos currículos, e também a questão do ensino técnico, né, que eu já havia falado com vocês, e com o crescimento do país, JK também deu uma força para isso, né? Então, a gente pode observar que a questão da educação, ela sempre vai refletindo as questões econômicas, né? Então, o Brasil precisava de uma mão de obra mais qualificada, então, o investimento no ensino técnico, ele realmente aconteceu mais, né? Isso acaba tendo um desencontro, né, de necessidades educacionais primárias das crianças, em contrapartida, a questão da educação profissional, ela teve um crescimento muito maior, né? Então, foram muitas iniciativas que aconteceram nesse período da história por conta do desenvolvimento do país, e nesse momento que chega para a gente aí a questão do lindo, maravilhoso, que eu adoro e que vocês também, a trajetória do educador cristão Paulo Freire, né, que é muito significativa dentro da nossa história. E ele, a questão da educação, né, popular, a questão da educação de jovens e adultos, e ele numa tendência muito progressista, né, de acordo com a atual educação, que o momento da educação que o Brasil estava vivendo, e muito acessível às camadas populares, né? Isso aí é muito interessante, né? Então, as primeiras experiências educacionais de Paulo Freire aconteceram em 1962, né, no Rio Grande do Norte, aquela história que vocês já conhecem, né? E o objetivo era atingir mais de 2 milhões de adultos, né? Mas, contudo, porém, né, olha aí a questão dos militares de novo, né? Com o golpe militar de 64, o Paulo Freire foi embora para o Chile, né? Ele foi exilado. E lá ele contribuiu muito para a superação do analfabetismo, né, no Chile, nosso país vizinho aqui, e em até países da Europa, como a Suíça, por exemplo, né? Então, a participação de Paulo Freire realmente ela é impecável, ela é muito interessante, né? E ele reconhecido, né, no mundo inteiro, né, com a sua vasta produção literária, com os seus pensamentos, com as suas ideologias, né, dando destaque aqui à pedagogia do oprimido, né? E aí a questão da vocação, né, humana, de se beneficiar da democracia, né? Esse anseio de liberdade, esse anseio de justiça, esse anseio de luta dos oprimidos. Então, a participação de Paulo Freire realmente foi muito importante, né, para que realmente todo esse processo acontecesse, né? Então, o Paulo Freire, ele sempre acreditou, né, quando a educação não é
libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então nós temos que lutar mesmo por uma educação igualitária, né? Então, não basta que o oprimido tenha consciência crítica da opressão, mas que ele disponha a transformar essa realidade, né? Então, essa é a praxis da reflexão de Paulo Freire, que é muito importante, né? Então, a educação realmente transforma o mundo e ele teve uma participação muito importante nesse momento da nossa história, que é o Estado Novo, né? Vamos caminhando, vamos chegando mais perto, tá? Mas eu também não tinha nascido, só para registrar. Beijo, tchau.